Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, em Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo também online, na noite de hoje, o nosso convidado para a reflexão da página de hoje, o orador espírita Albucacis de Paula. Tudo bem, Albucacis? Tudo bem, Ana Paula? Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo, né? Ou bom dia, boa tarde, como você falou antes, né, Ana Paula? Depende, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Centro Espírita Caminho da Luz, seja presencialmente, seja online, para conversarmos sobre doutrina espírita e outras coisinhas mais, né? Com certeza. Eu que agradeço você aqui conosco, né? E vamos então iniciar com a prece. Agradecemos, Senhor, Pai de infinito amor e bondade, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, no nosso momento de reflexão online. Pedimos a vossa permissão, a vossa proteção e orientação para que tudo corra de acordo com o programado pelo alto e que todos nós, aqui presentes ao vivo, aqueles que vão assistir depois, que todos, Senhor, sintamos os benefícios vindos da espiritualidade maior, nessas vibrações que já descem sobre todos nós, aqui, agora e sempre que nos colocamos em sintonia elevada com o bem. Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes. Que estejamos convosco, Pai, tanto quanto o Senhor já está em nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a página de hoje, né, para a nossa reflexão, do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição 91. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma, o corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Albucacis, fica à vontade, tá? Para comentar. Essa abertura da Joana, né, é como se fosse o versículo que muitas vezes tem lá no Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, né, que vai estudando os versículos do Evangelho, e Emmanuel, ou Emanuel, né, como queiram, ele traz um versículo, põe o título, né, e traz um versículo. Aqui, embora não tenha título, é como se fosse um versículo, ou seja, para que a gente traga essa reflexão em torno desses dois primeiros parágrafos. Né? Pensa em termos de vida eterna. Então, quando a gente começa a pensar nisso, ou seja, pensar em termos de vida eterna, o que é comum nós descobrirmos? Que, na verdade, nós pensamos em termos de vida material. Poucos de nós mesmos, os espíritas, a gente não pensa na vida futura. A gente não pensa nesta vida eterna. E a gente faz todo o planejamento para esta vida, quando a gente consegue fazer, né? O planejamento a gente faz para ter um salário melhor, é para que os filhos fiquem bem, para que todos tenham saúde, mas pensando em termos materiais. E uma prova, se a gente pode dizer, dessa regularidade de pensamento é quando a gente se adoece, né? E aí, quando a gente já está em convalescência, ou até já melhorou, a gente fala assim, estou pronto para outra. Não é verdade?
Muitos pensam assim, né? E quando a gente fala que a gente está pronto para outra, embutido nisso pode estar, não vou dizer que não esteja, né? Ou que esteja, mas pode estar embutido a repetição daquilo que nos levou ao sofrimento. Exato. Então, o ideal seria: eu não estou pronto para outra, mas estou preparado para que outra não aconteça. Então, quando a gente começa a pensar em termos de vida eterna, né, a gente percebe que o nosso pensamento vai além. Quando eu fiz um curso para oratória, a pessoa que estava fazendo o curso estava dizendo qual é o maior medo do homem. Então, foi feita uma pesquisa para ver quais eram os maiores temores do homem. E eu logo pensei que era a morte. Né? E aí, quando foi ver, na verdade, o maior temor do homem é falar em público. E quando a gente estuda isso de falar em público, né? E agora na live, que a live é universal, YouTube, Facebook é universal. Então, o receio de falar em público está muito atrelado ao nosso orgulho. De Né? certa forma, sim, né? Pode esconder o medo de não se sair tão bem quanto gostaria, né? Entre outras coisas, né? Sim. Entre outras coisas. E já a questão de nós não pensarmos em termos de vida eterna, nós poderíamos dizer que está muito ligado ao egoísmo, à materialidade. E aí você vê, a morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. É uma forma suave que Joana encontrou aqui para dizer, na verdade, que a morte nada mais é do que uma passagem. Quando a gente aprende à luz da doutrina espírita. Uma Exato. passagem. É uma transformação, do mesmo jeito que a gente transforma da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a madureza. E até o corpo muda. É verdade. Na verdade, até o corpo muda. Então, pensar em termos de vida eterna é a gente pensar sobre esse aspecto, que, na verdade, a vida é eterna. A vida é uma só. Embora a gente fale que nós temos várias vidas, né? Allan Kardec fala que nós temos várias existências. Então, ora a gente existe no corpo, ora a gente existe fora do corpo, mas a vida é única. Né? Então, nós temos várias experiências em um corpo físico, carnal, vamos dizer assim, e várias experiências num corpo semifísico, né? Ou, se quiserem, espiritual, na linguagem de Paulo de Tarso, né? No Evangelho. Então, nada mais é do que a mudança. Porém, quando nós passamos a pensar em termos de vida eterna, nós começamos a mudar o nosso pensamento e também a nossa forma de ver muitas coisas e até de discutir, ou brigar, ou ficar chateado por muitas coisas. Por quê? Em primeiro lugar, quando... Vamos falar um exemplo bem... Nem sei bem, acho que eu nem vou falar de... Mas, assim, às vezes nós ficamos chateados, por exemplo, quando, se nós temos um automóvel, nós esbarramos com o automóvel. Né? A dona de casa, às vezes, fica chateada porque o marido não compreende e entra com o pé sujo dentro de casa. Né? E muitas vezes a gente ouve com os casais que às vezes não estão muito bem no relacionamento, que falam que aquilo não devia acontecer, que não deveria ser assim. E também aqueles casais possessivos,
é o meu marido, é a minha mulher, é o meu filho e as minhas coisas, né? Então, quando a gente percebe, em termos de vida eterna, que isso não nos pertence, que eu estou com o marido, mas o marido não é meu. Eu estou com uma esposa, mas a esposa não é minha. Ninguém é escravo de ninguém. Nem Ninguém, posse. ninguém é dono de ninguém. E quando a gente pensa em termos de vida eterna, ou seja, o que eu de fato levarei? O que é que eu levo para a verdadeira vida? Somente aquilo que pertence a nós como espíritos, criaturas de Deus. É. E o interessante também que ela coloca, né, é que a gente tenha essa reflexão, né, tenha essa visão ligada exatamente ao fato de que estamos aqui de passagem, né? Então, a nossa vida, a vida verdadeira, né, vamos colocar assim, é a vida espiritual, tanto que ela fala partir para a pátria espiritual, quer dizer, nós estamos numa experiência encarnatória, né? Uma experiência terrena. No momento em que a gente consegue ter esse entendimento, até a forma de viver fica outra. Em que sentido? Se você pensa, não vai viver pensando em morte. O que ela está colocando aqui não é para a gente ficar na paranoia, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 100, né? Dependendo da idade que a pessoa tem. Não é essa a questão. O que ela coloca é exatamente que a gente reflita no fato de que, como você mesmo diz, somos seres, né, imortais numa experiência, né, carnal, né, no caso, reencarnatória. Então, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, nós estamos, Ana Paula, Albucacis, as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, cada um está o que é hoje, né? Persona, pessoa, né? Mas nós somos espíritos, né? Tanto que o espírito não tem gênero, né? Masculino, feminino. Nós somos o fruto da experiência, por isso, ora encarnamos como homens, ora encarnamos como mulheres, né? E por aí vai. Para ter esse entendimento, já que a gente está aqui para evoluir, também ajudar no progresso daqueles que caminham conosco. E o que eu acho legal do que ela falou é que a gente tenha esse cuidado de viver entendendo que é o melhor que a gente pode fazer no agora, né? A gente não tem que ficar pensando ou deixar para pensar na morte só quando fica doente ou quando alguém fica, embora isso seja muito comum, mas entender de que esse processo, até a morte no sentido não físico, a gente morre, como você falou, a cada fase que você passa, né? Então, tudo é fase. E quando você dorme, né? A gente dorme, ali a gente já tem um processo parecido com o desencarne, né? A gente está mais ligado ao plano espiritual. E quando a gente acorda de manhã, a gente está meio que retornando, né? Então, é ali uma coisa bem simples, mas mostrando esse processo, né, reencarnatório. Dorme, acorda, sendo que na espiritualidade a gente normalmente não dorme, né? Entre uma encarnação e outra, que a gente chama de erraticidade, né? A gente normalmente não dorme, a gente está fazendo algo de bom ou de ruim, depende do que a gente fazia aqui. Daí a importância do que ela fala, né? Da gente fazer o nosso melhor aqui, para na hora que retornar, ó, estamos levando o necessário. Inclusive, talvez a falta de uma compreensão maior daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda, e pelo fato de quando a gente volta à consciência carnal, vamos dizer assim, quando nós estamos despertos, né? Como nós não lembramos de como é de fato, né,
quando nós estamos fora do corpo, ausentes do corpo, né? Nós sempre partimos daqui para lá. Ou seja, do corpo físico, da materialidade, para aquilo que a gente de fato desconhece. Então, talvez, né? Estou refletindo aqui, eu gostaria que você contribuísse. Talvez se nós começássemos a inverter a posição, ou seja, começarmos a pensar de lá para cá. Claro que a gente não conhece conscientemente, conscientemente, não lembra conscientemente de como é a vida no plano espiritual. Aí, lê Joana de Ângeles, lê Manuel Filomeno de Miranda, lê as obras de André Luiz, com este olhar, ou seja, com o olhar de ver um modelo, vamos dizer assim, né, de o que é a vida espiritual. Então, as obras de André Luiz, eu vou até dizer assim, em especial o nosso lar, que é o inicial, né, mostra para a gente que espiritual, quer dizer, quando nós estamos sem o corpo físico, nós vivemos em cidades, vivemos em matas, em lugarejos, né? Em oficinas, em indústrias, em casas, que o que nós temos aqui é um pálido reflexo daquilo que nós aprendemos lá e materializamos aqui. Então, se a gente começar a pensar em termos de partir do plano espiritual para o plano físico, sabendo que nós não trazemos nada de lá para cá, e nem levamos nada daqui para lá, a não ser só nós mesmos. Então, se quando surge uma situação qualquer que seja, se nós pararmos para pensarmos em termos espirituais, o que isto me afeta como espírito eterno? Porque como espírito encarnado... É muito imediato, né? É porque vem a emoção, vem o sentimento de posse, o interesse. Agora, se eu paro, que seja 1 minuto, 30 segundos, falo, espera aí, em que isso vai contribuir para a minha evolução? Qual a diferença que isso fará para mim como espírito desencarnado, como espírito eterno? E aí nós descobrimos que a gente discute por muitas coisas, vou falar banais, que para nós na Terra não é. Então, vou dar um exemplo típico. Um vizinho, hoje fala que é vizinho de parede meia, né? Quer dizer, é metade da parede de um lado, metade da parede do outro lado. Mas no quintal, muitas vezes, é assim também. E aí o vizinho entra meio metro para dentro do quintal do outro. E um outro vizinho faz a mesma coisa semelhante. Então, o vizinho do meio perdeu 1 metro no seu terreno. A tendência de qualquer pessoa, quando pensa em termos materiais, isso é um absurdo, né? E brigar e lutar, brigar talvez não, mas assim, lutar e reclamar pelos seus direitos. Que está correto. Quando luta no sentido bom, assim, reclama, tá certo, porque tem uma jurisdição, né? Tem uma parte aí. Isso. Mas legal. O problema é quando vai a um extremo por causa, né, do problema. Então, aí vem. Bom, então eu vou discutir com meus 2 vizinhos, porque penetraram 50 centímetros cada um no meu terreno. Só que aonde eles penetraram, eu não estou usando.
seja no solo, seja em cima. Se eu pensar em termos de vida eterna, que diferença isso fará? É muito difícil, neste momento, nós pensarmos. E, às Até porque vezes, não é uma até... realidade de muita gente, né, Albucacis? Essa questão. Aqui, eu acredito que a gente está falando, né? A gente está falando para pessoas, né? Com algum conhecimento, ou quem vai assistir depois, algum conhecimento. Mas, em sua maioria, as pessoas não têm. Até quem tem esse conhecimento, às vezes, por conta do apego, né, a coisas materiais, pode também dar uma dificultada aí no processo. Mas, no geral, as pessoas não têm esse conhecimento, né, do porvir, né? do Acha que espírito, morreu, da eternidade acabou, do ou que espírito, pode né? acontecer outra coisa, né? Exatamente. Então, mas aí eu acho que esse argumento de se eu vou levar a minha casa, eu vou me levar a Ah, minha tá. casa para o túmulo, tudo bem, Não. não precisa Nesse acreditar, aspecto, nesse não aspecto, não. precisa nem acreditar na vida após a morte, né? Exato. Mas eu vou levar para o túmulo. É, Nada, né? é, um- A não ser conhecimentos morais. é uma invasão, né? Nem que seja uma invasão psicológica, né? Até vou falar mesmo do espaço emocional, psicológico da pessoa que se sente invadida, né? E é justo pela lei humana, e vou até dizer, até pela lei de Deus, Sim, é eu justo. falar, né? Mas aí é que vai. Será que nós temos a serenidade de falar? Então, se nós temos o conhecimento espírita, mãe, eu vou falar, vamos supor que ele fala, não, eu entrei mesmo e pronto, está acabado. Qual será a minha reação? Deixar para lá? Se a minha reação for deixar para lá, então não vale a pena falar. Vamos supor que a minha reação seja não brigar com ele, mas ir para a justiça. Pode ser até que vale a pena. Mas se eu falar, mas eu não quero ir para a justiça, então o que eu vou ganhar reclamando da invasão? Não é fácil, não, tá, Ana Paula? Não, com certeza. Eu acho até que Não? esse exemplo que você deu é bem até complexo, né? Porque tem muitas variáveis aí. Mas, de qualquer forma, dentro do que a Joana nos coloca aqui, né, de reflexão, eu acho que o mais importante é a gente ter esse entendimento, que daqui a gente leva o conhecimento intelectual, né, as coisas que você adquire aqui, né, intelectualmente falando, e conquistas morais também, que é para isso que a gente está aqui também. Intelecto moral é o desenvolvimento necessário do espírito, né? E aí, claro, questões materiais, eu acho que a maior lição aqui que ela também nos passa é exatamente a gente não se apegar. Então, independente de ser um terreno, de ser uma casa, de ser o esposo, a esposa, o filho, é claro, cuidar, né? Manter, fazer o que é correto, o que é direito, mas ter também o cuidado, seja consigo ou com outro, do entendimento de que nada é eterno, né? Nesse eterno só Deus, né? Mas no quesito das coisas materiais, né? Ela fala bem aqui, tudo é transformação. Então, em algum momento, todos vamos deixar a carne, né? A roupagem terrena. E quando a gente retorna para lá, nada nesse aspecto material pode ser levado. Então, aí é a reflexão da pessoa, né? Bom, que eu cuide do que é meu, do que está sob minha responsabilidade, minha custódia, né? Minha condição aqui, mas que eu também saiba que não devo me apegar, sobretudo em excesso, né? Porque existe um apego natural, emocional, né? Sentimental, sobretudo as pessoas, porque as coisas não deveriam, mas acaba até tendo isso também, né? Mas existe um nível. Quando você passa daquilo, quer dizer, aí é a posse, é o egoísmo, né?
que muitas das vezes vai atrapalhar, porque numa situação dessa, um desencarne, seja sobretudo assim rápido, né, aquela coisa brusca, vai dar problema para o próprio espírito nessa adaptação. Independente se ele conhece o lado de lá ou não, mas pelo fato de estar muito apegado a coisas e não ao ser, mas ao ter, né? Você falando, me veio a lembrar. Mas ele considerou que aquilo ainda não estava bom. Então cultivou mais milho e aumentou o celeiro e pôs o milho no celeiro. E construiu outro celeiro e pôs mais milho, até o momento que ele se sentiu, bom, agora dá para eu viver a vida inteira. E disse para sua alma, né? Agora descansa a alma, porque você tem tudo que precisa. Mas naquele mesmo dia, Deus resolveu que estava na hora dele retornar ao plano espiritual, que é exatamente esse último parágrafo. E quantas vezes nós escutamos as pessoas, quando estão acometidas de alguma doença, né, de algum mal, ou às vezes a gente ouve dos parentes desses que partiram antes de nós para a vida espiritual, falar que no momento, nos instantes finais da sua vida, ele se arrependeu disso, daquilo, né? Pediu perdão por isso, por aquilo, que eu considero muito válido, mas que nós, nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de quaisquer contrariedades, seja por que motivo for, nós deveríamos pensar nisso. Se Deus me chamasse neste momento, como ficaria a minha alma? Ótima reflexão, vai totalmente dentro do que ela nos falou aqui. Né? Como eu ficaria? E aí, pensando em termos de vida eterna, que a gente vem de lá para cá e não vai daqui para lá, quer dizer, que tudo começa, tudo tem início, tudo tem princípio, sem corpo físico. É de lá para cá. É de lá para cá. Então, quando a gente pensa nesse termo de vida eterna, o que isto vai modificar o meu comportamento quando o meu espírito for, vamos dizer assim, prestar contas daquilo que fez, que realizou durante a sua existência corpórea. Então, Ana Paula, eu vou falar para você assim, que eu acho que essas reflexões, né, que vocês estão trazendo é vida feliz. Então, se nós queremos ter uma vida feliz, vale a pena a gente associar isso a esse conteúdo, a essa essência que Joana está trazendo, porque o título do livro é isso, é Vida Feliz. Então, a vida feliz é aquele que pensa em termos de vida eterna. Sim. É aquele que pensa em termos de imaterialidade. É aquele que pensa em termos da temporalidade, transitoriedade. Isso, obrigado, isso mesmo. Da transitoriedade, da temporalidade do corpo físico e de tudo que é material. Sim. Porque a única coisa que é eterna é o espírito, que somos nós. É a essência. Né? Se a gente fosse falar com outras palavras, é a nossa consciência que pré-existe e continua existindo. Então, o que vai fazer a diferença? Se nós pensarmos em termos evangélicos, nenhuma diferença. E poderíamos fazer certas considerações. O tempo, por exemplo, que nós estamos gastando a nossa saúde, gastando não, utilizando, vamos até dizer assim, utilizando o nosso tempo,
a nossa saúde, para adquirir bens materiais, muitas vezes são tempos, ou períodos, ou momentos que nós estamos deixando de adquirir os bens espirituais. No sentido da convivência com a esposa, com a família, com o namorado, com a namorada, né? Com relaxamento, com descanso, Com os amigos, né? com os amigos. Então, é tempo que nós estamos deixando de aproveitar para o espírito como ser. E, às vezes, a gente não pensa muito, mas mesmo o repouso adequado, o sono adequado, a alimentação adequada, dá mais vitalidade ao espírito. Por quê? Porque o corpo melhor corresponderá aos seus comandos. Ele vai pensar de forma mais clara, de forma mais racional. E isso aqui sem falar, vamos dizer assim, da religião, da filosofia, da moral, que até mesmo da intelectualidade, do estudo, que também enobrece o espírito, nesta vida e na outra. Então, se nós procuramos seguir de forma, nós não estamos prejudicando a ninguém. Aquilo que nós conquistamos, seja materialmente, seja espiritualmente, que não prejudique a ninguém. Que as nossas ações, não vou dizer também que as nossas ações seja para o bem de todos, que seria a regra do bem proceder, mas que o nosso comportamento seja, pelo menos, o bem para a maior parte das pessoas. Isso também é pensar em termos de vida eterna, porque muitas vezes nós pensamos no bem para individual, ou no bem daqueles que estão mais próximos de nós, a família, por exemplo, os amigos do trabalho, os parentes, as pessoas da nossa rua, da nossa cidade. Então, muitas vezes, nós pensamos num bem, vamos falar assim, um bem egoístico, que é para aqueles que estão próximos, sem pensar no bem dos outros. Como a pessoa, por exemplo, que se protege de alguma coisa e não percebendo que a sua proteção vai acarretar prejuízo a outro. Isso é muito difícil de nós pensarmos e que nós aprenderíamos se nós lêssemos e estudássemos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. E nos itens 19, 20 e 21, Allan Kardec traz 3 questões que nos auxiliam a aprender a direcionar o nosso comportamento em situações bastante difíceis. Uma delas é se é lícito, por exemplo, eu observar o mal alheio, desde que isso não gere nenhum benefício para aquele que eu estou observando. Então, é lícito eu olhar, por exemplo, a Ana Paula me olhar, observar os meus maus atos, as minhas más posturas. Então, ele faz 3 questões questionando a legitimidade de observar o mal alheio, de repreender o mal alheio e de divulgar o mal alheio. E lá
os espíritos dizem como nós devemos agir. E se nós formos observar, ele mostra que nós precisamos optar pelo melhor para o maior número. Na verdade, toda vez que a gente se enxerga como quem pode e deve se querer bem, mas também que a gente deve querer o bem alheio, né? Isso é importante, como Jesus já disse, né? Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Aí já é um parâmetro importante para a gente exercitar esse bem-querer e, obviamente, de alguma forma, chegar do outro lado melhor do que quando aqui chegamos, né? Isso de fazer ao outro, eu acho essa passagem muito difícil. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, por exemplo, Ana Paula, seja sincera comigo. Vamos supor que no ar, ao vivo, online, eu ofereça para você uma quantia vultuosa em espécie, ou seja, em dinheiro. Você receberia? Sem motivo algum? Eu ganhei na loteria, eu estou te presenteando com uma boa quantia de dinheiro. Depende, tudo depende, né? É uma pergunta difícil. Isso. Aí, eu gostaria, né, fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Então, sinceramente, eu gostaria que você, se você ganhasse na loteria, me oferecesse uma boa quantia em dinheiro. Mas isso é o que eu gostaria. Mas o que é que você gostaria que fosse feito para você? Então, eu preciso me colocar no seu lugar para saber o que você gostaria que eu fizesse para você. Deu para ver essa diferença? Até porque, Albucacis, que a gente já passou até bastante aqui do tempo, até porque, para a gente finalizar, até porque quando Jesus fala, né, sobre isso, dentro dessa passagem, tem exatamente esse cunho. Não é que a gente vá achar que o outro gosta, porque é diferente do gosto pessoal. Não é isso que ele quis dizer, né? Porque senão eu posso te dar um perfume, não vou. Vamos até falar, porque eu acho a questão de quantia de dinheiro até meio, né, coisa. Mas vamos dizer, eu te dou um perfume que para mim é gostoso, para você não. Entendeu? Não é essa a questão. O que o mestre, né, quis dizer é que façamos aos outros apenas aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Em que sentido? De não fazer ao outro o que eu também não quero que me façam. Como? Agir dentro dos seus preceitos de justiça, de amor, de caridade. Porque nesse modo, pensando assim, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a você, é o melhor parâmetro para a gente entender. Então, faça só aquilo que você sabe que seria legal. Não no gosto, não na opinião, mas na forma de agir com delicadeza, com respeito, e por aí vai. Ana Paula, eu vou pedir desculpa, porque eu não vi aqui o anúncio dos minutos. Tem problema não, a gente está com 40 minutos, mas aí você faz a prece para nós, por gentileza. Faço assim, agradeço novamente, tá, Ana Paula, a você, ao Centro Espírita Caminho da Luz, pela oportunidade de estarmos aqui batendo um papo, refletindo, e eu peço, Jesus, que nos ampare. Ampare para iluminar os nossos pensamentos, apaziguar, Senhor, os nossos corações, para que possamos, Senhor, passo a passo, pouco a pouco, vivenciar aquilo que aprendemos com os seus ensinos. Que assim seja, meu amigo. Mais uma vez, eu te agradeço aceitar o convite e a gente também agradece a presença de todos que estiveram conosco aqui, aqueles que vão assistir depois a reprise lá no YouTube. Muita paz e luz a todos
E até a próxima quarta com mais um momento de reflexão online e um convidado. Tudo de bom.